Hoje eu gostaria de falar dos delitos contra a liberdade sexual, que tem como bem jurídico tutelado a dignidade sexual e o poder de autonomia que uma pessoa tem de escolher manter uma relação sexual ou não. A chave para decifrar quando houve ou não um crime contra a dignidade sexual de alguém é saber se o consentimento para a prática da atividade sexual foi dado com consentimento válido ou sem o consentimento. Efetivamente, nos delitos de estupro e estupro de vulnerável principalmente, o que acontece é que existe um consentimento inválido, quer porque foi obtido mediante violência ou grave ameaça, quer porque a pessoa que consentiu com a prática da atividade sexual não dispunha de autonomia na sua vontade, quer em razão da idade, quer em razão de se encontrar desacordado, quer em razão de algum tipo de problema mental ou psiquiátrico que traria efetivamente um vício de consentimento para a prática do sexo. Os crimes contra a dignidade sexual são crimes de grande prevalência, infelizmente, na nossa sociedade e efetivamente bastante subnotificados, sobretudo pela falta de equipamento policial e equipamento judiciário que disponham da sensibilidade necessária para manipular os dados relativos a esse tipo de delito, sobretudo no tratamento das vítimas. Isso porque muitas vezes, no crime contra a dignidade sexual, sobretudo nos casos que envolvam um contato sexual explícito, como estupro, nós temos que a vítima foi efetivamente agredida e, portanto, essa infração deixa vestígios. Embora não seja uma regra, pois, dependendo do tipo de delito, um simples contato físico não autorizado com uma intenção libidinosa já configura o delito, na maior parte das vezes, sobretudo quando há cópula, existe a materialidade delitiva e, portanto, a necessidade imposta pelo artigo 158 do Código de Processo Penal é que haja, então, um exame de corpo de delito para colher amostras físicas ou vestígios que possam efetivamente ajudar na elucidação da autoria e comprovar a materialidade delitiva, tais como o esperma do agressor, a pele sobre a unha da vítima, que tenha resistido fisicamente ao ataque, ou outras provas e evidências que possam estar no próprio corpo da vítima. Isso tem se mostrado um grande problema nos delitos sexuais do ponto de vista da prova da acusação, porque as vítimas, como reação natural, normal, quando são submetidas a esse tipo de violência, elas têm como primeira medida, quase que intuitiva, lavar-se, tomar banho, porque se sentem efetivamente sujas pela agressão, imundas em sua dignidade e no seu corpo, e tendem também a demorar algum tempo, quando chegam efetivamente a fazê-lo, a informar que foram vítimas desse crime, pois ele agride moralmente de uma forma muito severa as vítimas, que muitas vezes deixam de procurar a polícia ou deixam até mesmo de contar aos seus familiares que foram agredidas, sobretudo quando a idade da vítima não denota para ela uma autonomia e uma credibilidade que teria um adulto. É muito comum, inclusive, que a vítima seja questionada quanto à velocidade de seus relatos, tendo em vista a sua gravidade, antes de apoiada ou por qualquer razão socorrida. Assim, muitas vezes, a vítima evita procurar as autoridades policiais, evita procurar a delegacia de polícia, o Ministério Público ou mesmo seus familiares, e quando o fazem, os vestígios materiais da agressão já desapareceram. Dessa forma, a prova pericial, além de ficar bastante prejudicada, ela também tem que ser considerada como uma prova muito invasiva, uma vez que a perícia médico-legal ela não será procedida por um ginecologista da confiança da vítima ou por qualquer razão alguém que vai efetivamente, nem sempre será, e muito embora hajam delegacias especializadas em crimes contra a mulher, mas nem sempre a perícia médico-legal será realizada por um perito com um treinamento específico para abordar vítimas de violência sexual. Então acontece um fenômeno que muitas vezes repercute na vítima de uma forma muito negativa, que é o fenômeno da revitimização. Ou seja, a vítima que já está profundamente abalada pelo crime que sofreu, ainda é submetida a um tratamento policial muito mais preocupado em produzir a prova do que efetivamente, por qualquer razão, poupar a vítima de um novo constrangimento. É frequente que na tomada de termos de declaração, os policiais que estão em serviço, e até por uma questão da própria necessidade de angariar os elementos que comprovem o vício de consentimento, perguntam em detalhes do fato ocorrido. E esses detalhes muitas vezes trazem sofrimento à vítima, tais como as palavras do agressor, a posição em que ela foi colocada, o tipo de coisa que ela disse ou quais foram as práticas sexuais, os atos libidinosos que ocorreram.
Esses são problemas que levaram a jurisprudência e a doutrina, sobretudo na parte da jurisprudência em âmbito nacional, a atribuir grande valor probatório à palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual. Por outro lado, isso também torna-se uma prova bastante draconiana do ponto de vista da defesa, que passa então a ter que provar que a palavra da vítima não é verdadeira. E efetivamente, quando nós estamos diante de crimes materiais, o artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece claramente que quando a infração deixar vestígios, é preciso proceder ao exame de corpo de delito direto ou indireto. E por corpo de delito indireto, nós nos referimos àquele corpo de delito descrito no artigo, aquele exame de corpo de delito descrito no artigo 167 do Código de Processo Penal, que se refere ao corpo de delito produzido pela palavra das testemunhas. Por outro lado, sabemos que a infeliz realidade desses delitos é que eles acontecem de forma covarde, normalmente sem testemunha além da própria palavra da vítima, sendo certo que hoje, sobretudo no âmbito dos ministérios públicos estaduais, existem esforços de peritos e psicólogos que vão traduzir, na tentativa de ganhar a confiança de vítimas menores de idade, sobretudo adolescentes ou crianças, a tentar obter ali a confiança a partir da perícia psicológica para saber o quanto daquelas palavras efetivamente são verdadeiras, se a vítima traz efetivamente os traços da violência na psique, e a partir daí efetivamente consubstanciar essa prova para além da palavra da vítima com um laudo psicológico que vai instruir o processo e efetivamente poderá ser uma base importante para a acusação, mas também para a defesa, nos casos dos crimes sexuais. Porque não está descartada a hipótese, sobretudo quando a vítima tem pouca idade, que ela tenha sido influenciada por alguém a prestar testemunhos falsos. Por favor, não me entendam aqui que eu quero dizer que esse crime não ocorre ou que normalmente os testemunhos são falsos, mas apenas que essa é uma possibilidade verificável na prática, sobretudo quando as palavras da jovem vítima não são palavras adequadas ou apropriadas à sua própria idade, muitas vezes demonstrando que um adulto pode tê-lo orientado com a intenção de produzir uma denunciação caluniosa. Nesses casos, os delitos contra a liberdade sexual, eles são delitos de extrema dificuldade do ponto de vista probatório, são delitos que envolvem grande clamor social e moral, e, portanto, são delitos que devem ser tratados com muita cautela pelos operadores do direito, independente das posições que assumam, sobretudo no que concerne aos cuidados com a vítima. Infelizmente, os nossos aparatos ainda não estão preparados para lidar com esse tipo de delito, muito embora a Lei Maria da Penha tenha efetivamente trazido inovações no sentido de garantir aí as delegacias da mulher e efetivamente, no que concerne sobretudo aos crimes contra a liberdade sexual praticados contra menores, certamente, e por muito infeliz que seja, são crimes praticados em ambiente doméstico, configurando aí o âmbito de proteção da norma da Lei 11.340, né, a Lei Maria da Penha. E aí, efetivamente, pode atrair e ensejar qualquer das medidas protetivas daquela norma, desde que a relação se configure como uma relação de convivência ou uma relação doméstica. Eu gostaria de tratar desse tema mais especificamente nos próximos vídeos, com relação a 2 crimes contra a dignidade sexual, cuja ocorrência me parece mais frequente: o crime de estupro e o crime de estupro de vulnerável. Na sequência dos próximos vídeos, nós trataremos esses 2 temas bastante sérios, mas infelizmente bastante prevalentes em nossa sociedade. Daí que se justifica o seu estudo.